Amém. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. A gente já estava gravando a nossa live, mas infelizmente deu um problema e vamos ter que começar por aqui de novo, né? Vou tentar dar um jeitinho aqui para a gente não perder tempo. Em nome de Jesus, que já perdemos muito tempo. Eu não quero perder mais. Em nome de Jesus. Vamos dar seguimento aqui à nossa live. Nós estávamos falando, né? Vou voltar um pouquinho, vou descartar aquele que eu já comecei. Então, eu vou começar por aqui, ok? Nós vamos falar hoje de Apocalipse, capítulo 10, falando sobre essa passagem, na verdade, que é uma passagem parentética, capítulo 10 e capítulo 11 do livro de Apocalipse. Eles são uma passagem parentética, é um intervalo naquilo que Deus, através de João, que vai escrevendo, vai relatar para nós, né? Então, o capítulo 10 de Apocalipse é uma sessão parentética entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Como já vimos anteriormente, as trombetas anunciam o juízo de Deus sobre o mundo. Porém, até esse momento, o juízo vem acompanhado da misericórdia do Senhor. Em todo tempo, o Senhor deseja que o mundo todo seja salvo. Porém, infelizmente, muitos vão rejeitar a oportunidade de salvação. Até o momento final, muitos vão rejeitar a salvação. Provando assim que o homem tem seu direito de escolha. E rejeitar a Deus, ainda que doe em Deus, é a escolha do homem. Por mais que Deus ame o homem continua escolhendo se permanece com Deus, se aceita o senhorio, né, de Cristo na sua vida, ou se não aceita. Se vive nesse mundo debaixo das leis da palavra do Senhor, ou se ele vai viver de acordo com o seu desejo, com a sua vontade, com o seu querer. Há escolha para o homem. O Senhor dá todas as instruções na sua palavra para que o sigamos. E quem rejeita a palavra, automaticamente rejeita o Deus da palavra. Como já falamos, o livro de Apocalipse é cheio de sinais e símbolos e remete a coisas que estavam acontecendo naquele tempo. E também coisas que aconteceriam em tempos futuros. Fazendo então uma breve retrospectiva aqui, a gente fala, né, de Apocalipse capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim, João vai relatar o que Jesus está dizendo. Coisas que vistes, que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, muito provavelmente está se referindo à grande perseguição e massacre que sofreram os cristãos na época de um camarada chamado Antíoco Epifânio, no ano de 167 da era cristã. Se você pesquisar, você vai encontrar isso que eu estou falando para você, né? Quando Jesus, ali, aquele semelhante ao Filho do Homem que passeia no meio dos 7 candeeiros, dos 7 castiçais, ele está falando para João. Escreve, porque essas coisas são coisas que viste, coisas que são, ou seja, coisas que João estava vendo no momento, coisas que são, que João talvez não estivesse vendo porque ele estava preso na ilha de Patmos, mas que estavam acontecendo, e coisas que aconteceriam depois daquelas que ele estava relatando ali naquele momento para João. Quando João escreve as 7 igrejas da Ásia, a situação das igrejas, na verdade, como nós já falamos, compreendendo toda a era cristã, né? Nós já falamos sobre isso. Continuando, as várias perseguições sofridas ao longo desses 2000 anos. O Senhor está alertando sobre isso. Falando também sobre os vários mártires que já morreram pela causa do Evangelho. Apocalipse retrata a história da igreja a partir da primeira vinda de Jesus, quando ele veio, até a sua segunda vinda, que está prestes a acontecer. O número 7 e o número 12 estão implícitos no livro, pois, para os judeus, os números têm significados e simbolismos. Por exemplo, 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas.
7 selos são os 7 juízos de Deus. 7 trombetas são a manifestação desses juízos. Os 7 selos são o anúncio desses juízos. As 7 trombetas são as manifestações desses juízos. E depois as 7 taças da ira de Deus, os 7 flagelos, que já não vai ser mais com a igreja aqui. A igreja, eu e você, já vamos estar com o Senhor, reinando em glória, o adorando com o corpo glorificado ou com o corpo ressurreto, conforme o apóstolo Paulo vai ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 15 ou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ok? E o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 24, que fala do princípio das dores. Na verdade, o capítulo 24 de Mateus, ele dá toda uma visão, né, daquilo que está por acontecer, ok? Então vamos lá. Os 7 selos são os 7 juízos de Deus misturados com a sua misericórdia, porque enquanto os selos são abertos, os juízos estão sendo manifestos, mas a misericórdia de Deus ainda está presente. No último selo, que na verdade vai ser aberto para manifestar a primeira trombeta, é que a coisa começa a ficar feia, né? Então os 7 selos são assim, nós já falamos sobre isso. Primeiro selo, o cavalo branco, suposta vitória e suposto poder. Segundo selo, cavalo amarelo, representa as guerras. Terceiro cavalo, cavalo preto, a fome e a escassez. Quarto, cavalo amarelo, né, que representa a morte. E o quinto selo, clamor dos mártires que deram o seu testemunho. Sexto selo, terremoto, o sol se escurece, lua em sangue, as estrelas caem e o céu se recolhe. É uma preparação para o 7º selo. Antes do 7º selo, há uma passagem parentética que traz consolo aos santos, assegurando que eles estão selados pelo Senhor e guardados da grande tribulação. São os 144 mil, que nós já falamos em outra oportunidade, tá numa outra live da semana passada. 144 mil é um número simbólico, tá no superlativo, tá no aumentativo, aqui para representar a totalidade dos salvos e dos crentes em Jesus, que guardaram a sua palavra, que praticaram a sua palavra e que tem o seu nome escrito no livro da vida. Capítulo 8 e capítulo 9, a gente vê os 7 anjos tocarem as 7 trombetas. E aí, quando o 7º selo é aberto, há um silêncio no céu, porque é um tempo de intercessão e de oração. E aí há o silêncio no céu. Depois de meia hora, o selo é aberto e o primeiro anjo é autorizado a tocar a primeira trombeta. E aí a gente já falou isso na outra live, né? Que essa primeira trombeta, ela traz saraiva, fogo com sangue, e 1/3 da terra é devastada, é queimada, é destruída, árvores e todo tipo de vegetação. A segunda trombeta, uma montanha, tipo uma bola de fogo, cai no mar, e 1/3 das embarcações marítimas e da vida marítima salgada, né? O mar morrem, é destruído. A terceira trombeta, uma estrela que tem o nome de Absinto, que na verdade não é uma estrela, mas sim um demônio, tipifica um demônio. Ele vem e fere as águas doces, e 1/3 da vida marítima de água doce também morre, perece. A quarta trombeta, é ferido o sol, a lua e as estrelas, né? E aí começa a dificuldade. Uma águia voa e diz que faltam os 3 ais, que são os piores ais. A quinta trombeta, nós falamos na semana passada, é tocada e é o primeiro ai. O exército de gafanhotos, que são demônios que vêm para atormentar os homens, que não têm o selo do Cordeiro. Eu e você temos esse selo. Como os judeus lá no Egito foram livres das pragas, nós também estaremos aqui, mas também seremos guardados e livres pelo Senhor.
Sexta trombeta, é liberado 4 demônios, os mais poderosos e fortes, que vêm para matar uma terça parte dos homens. Aí sim, eles vão matar os homens. E como nós falamos na semana passada, você pensa que os homens vão se arrepender ao ver tudo isso? Não. Eles permanecerão com seus corações endurecidos. Eles permanecerão repudiando ao Senhor, repudiando a igreja, repudiando a presença do Senhor. O capítulo 10, então, irmãos, na verdade, a preparação para o toque da 7ª trombeta. E aqui não haverá mais tempo para os homens que acusaram e zombaram da noiva do Cordeiro. Capítulo 10, versículo 1 diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha nas mãos um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, com o rugido de um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões nas suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, já não haverá demora. Aleluia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder explicar do versículo 1 ao versículo 7. Então vamos lá. O capítulo 10, versículo 1, é a descrição de um anjo muito forte e que tem grandes semelhanças com o próprio Cristo, porém ele não é o Cristo, ok? Ele tem semelhanças, é um anjo forte, poderoso. A gente às vezes tem a ideia dos anjos que os iluministas, os renascentistas desenharam, esculpiram, né? Aquele anjo bonitinho com asinha nas costas, formoso, rosto bonito e tal. Mas a palavra do Senhor não descreve os anjos do Senhor dessa forma. Descreve eles, homens e até mulheres, né? Porque tem um texto bíblico que não me lembro agora, mas de semelhança de anjos como se fossem mulheres, né? Mas porque os anjos não têm sexo. Fique muito claro sobre isso para você, ok? Mas eles têm força, poder dados pelo Senhor, e eles têm autorização do Senhor para agir ao meu favor e ao seu favor, para guerrear pela igreja do Senhor, pela noiva do Cordeiro. Amém, querido? Então esse anjo representa alguém que tem esse poder, essa autoridade para guerrear por nós, para pelejar por nós. E ele faz um juramento aqui pelo Deus do céu, ele jura pelo Deus do céu, já não haverá demora, ou seja, quando a 7ª trombeta estiver para ser tocada, não haverá demora para o fim, vai ser rápido, vai ser algo rápido. Por isso que nós ainda estamos no princípio das dores, ainda não é o fim. Quando chegar esse tempo de calamidade, de fim, a situação vai ser rápida e o anjo vai estar lá para guardar. Então esse anjo desce do céu numa nuvem. Ele tem um arco-íris por cima da sua cabeça. E esse arco-íris é o mesmo que tem lá no trono do Senhor. E esse arco-íris é o sinal da aliança com Deus. E aí a gente vem para os dias atuais e a gente vê que esse arco-íris, que tem uma simbologia incrível e tremenda para o Senhor, para a igreja do Senhor, é um símbolo de Deus para com o seu povo, sendo usado para denegrir a palavra do Senhor. Você está me entendendo o que eu estou falando, né? É um símbolo que é usado para ir de encontro, para bater de frente a todo o ensinamento da palavra do Senhor. É usado como
até muitas das vezes um deboche daquilo que é a palavra do Senhor. Precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Terceira coisa, esse anjo tem o rosto como o sol. Ele tem pernas como coluna de fogo. E ele tem um livrinho aberto na mão. E isso revela que o seu conteúdo é conhecido. E assim como em Ezequiel 2, versículo 9, e Jeremias 15, 16, 17, ele recomenda que João coma o livrinho, né? A gente vai falar disso aqui. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizia: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé. O anjo está com um pé na terra e outro pé no mar. Isso remete soberania, autoridade sobre toda a terra. Lembram do Salmo 24? Do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo dos que nele habitam. Esse anjo está ali representando o Senhor, representando a sua soberania e a sua grandeza, tomando ali essa posição. E aí o anjo vai dizer para João: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livro da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse versículo 11, então me disseram, como está aqui, né, no plural, entende-se que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dando uma ordem para João, para que ele pregue a palavra. Ou seja, esse livro, ele representa, ele simboliza a palavra do Senhor. Eu até anotei aqui. Esse livro doce na boca e amargo no ventre representa a palavra de Deus, que para quem a recebe é doce, porém para quem a rejeita ela é amarga. E também, ao aceitar a palavra do Senhor para as nossas vidas, iniciamos uma batalha espiritual severa, que em muitas vezes nos faz amargar períodos difíceis, de lutas que travamos. Você com certeza já ouviu a seguinte expressão: nossa, depois que eu aceitei Jesus, que eu entrei para a igreja, como as coisas pioraram para mim, como eu estou enfrentando lutas, como eu estou enfrentando dificuldades. É claro, você agora é conhecido dos céus, é reconhecido pelo Senhor, mas também é conhecido no inferno. E o inferno vai se levantar contra a sua vida. Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão, mas o Deus que você serve tem poder para te livrar em todo o tempo. Amém? Então, essa expressão aqui do versículo 9 ao versículo 11 vai trazer para nós esse entendimento dessa luta que travamos. Porém, é para cumprir o mistério que o Senhor tem para as nossas vidas e cumprir o seu propósito. Qual é? Pregar a sua palavra a todos os povos, línguas, raças, nações, reis, para todo tipo de pessoas. Nós temos que pregar a palavra. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que essa palavra seja pregada. Amém? Como eu já falei, pé direito no mar, pé esquerdo na terra. Isso remete ao seu poderio, à sua soberania. Nas primeiras 6 trombetas, 1/3 de vida é tocado, seja da terra, seja do mar, seja das águas doces, seja dos astros, seja dos homens. Agora a gente vai ver, né, que as coisas começam a mudar de figura. A voz dele é como voz de leão. Ao falar se ouvem 7 trovões. Esse anjo é alguém que cuida e fortalece a igreja de Cristo. Do capítulo 10, versículo 9
10 e 11, vou repetir, no capítulo 10, versículos 9, 10 e 11, está registrado o nosso maior compromisso. Já falei aqui, acabei de falar, que é a pregação da palavra. Nós não podemos guardar a boa nova só para nós, precisamos pregar essa palavra para os outros. Amém? Então, versículo 11, chegamos, enfim, ao capítulo 11, ao capítulo 11, que na verdade, irmãos, é um capítulo de muitas interpretações conflitantes devido ao que eu já falei numa outra live, né? Não dá para repetir tudo aqui, que senão vai demorar muito. Sobre os amilenistas, milenistas, preteristas, nós já falamos sobre isso. Sobre aqueles que creem pré-arrebatamento, que vai arrebatar antes das dores, que vai arrebatar no meio das dores, ou não vai ter arrebatamento. Amém? Eu já falei isso em uma outra live, você procura lá no YouTube, no nosso canal da igreja, que você vai ver lá na descrição o estudo sobre isso. Então, de acordo com a maioria dos estudiosos que a gente pesquisa para trazer as informações para os irmãos, a maioria desses estudiosos, pastores, historiadores, eles chegam a uma premissa de que a igreja, que existe só uma volta de Jesus, que ela não acontece em 2 estágios, que ela não acontece uma volta secreta com o arrebatamento da igreja, o povo some, não. Esse arrebatamento que tem em filmes e tal, não é assim que a maioria dos historiadores, inclusive os reformadores, inclusive os pais da igreja, não tinham esse entendimento. Eles têm o entendimento de uma volta única do Senhor. E que a igreja do Senhor, ela vai passar por um período maior de perseguição, sim, porém vai ser guardada. Mas infelizmente muitos vão morrer, serão mártires mesmo nesse tempo. E isso, irmãos e irmãs, não é para assustar ninguém, porque isso já acontece. Acontece nos países onde tem a perseguição cristã. É só você acessar o site da Igreja Perseguida, que você vai ver quantos cristãos hoje ainda morrem por causa do Evangelho. Quantas leis tramitam para tentar tirar da igreja a autoridade, inclusive no nosso país. Tem uma lei aí tentando entrar, né? Tem não sei o nome que dá, se é projeto de lei ou se estão pensando em fazer isso, que pessoas que professam a fé cristã não poderão se candidatar, porque o Estado é laico, é livre, então não pode ter lá pessoas que vão defender o cristianismo. Basicamente, mais ou menos isso. Não entendo muito bem de política, então não vou me aprofundar disso, mas eu já li acerca de alguma coisa sobre isso. Então você veja bem o ponto que nós estamos chegando, aonde a perseguição está indo. Se você acompanha, se você é um crente fiel, fervoroso, você está vendo que a perseguição aos cristãos, ela tem aumentado significativamente. Por mais que possamos estar com as nossas portas abertas, com os templos abertos, mas a perseguição tem acontecido. Então, no capítulo 11, é interessante, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Ou seja, o que isso significa? O caniço de medir e de medir o templo representa a igreja. Ela é representada pelo santuário de Deus, sendo medida. Isso mostra uma clara separação entre o povo de Deus e o povo ímpio, entre o povo do Senhor. O Senhor está medindo, o Senhor está preservando, o Senhor está cuidando daqueles que estão no altar, aqueles que o adoram. Isso é interessante. Simboliza a igreja verdadeira,
os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não adoram só com a alma. Não adoram só com as suas emoções. Não adoram só enquanto o louvor está tocando lá na igreja, que é muito bom, que mexe ali com a nossa alma. Não, adora em espírito e em verdade. Porque o adorador verdadeiro, ele adora independentemente de instrumento. Ele adora independentemente de estar bem emocionalmente ou não, de ter problemas ou não, de passar dificuldades ou não, de estar em apertos ou não. Ele adora em espírito e em verdade. Tem muita adoração verdadeira para um Deus falso. E tem muita adoração falsa para um Deus verdadeiro. Aonde você está inserido? Em que contexto você está inserido? Essa medição simboliza apartar o povo de Deus do povo ímpio. Os 144 mil, os selados, que não são literais. Eu vou repetir isso, tá? 144 mil aqui na Bíblia não é literal, irmãos, em nome de Jesus. Não vá ouvir aquele povo que bate na porta para dizer que 144 mil são só os selados que vão governar na terra. Isso está fora de cogitação. Isso é fora de contexto, tá? Em nome de Jesus. E isso sim eu posso afirmar para você que está fora. Esses que são medidos são o verdadeiro Israel de Deus. Aqueles que são fiéis ao Senhor e à sua santa palavra. 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1.260 dias, não pode ser visto de forma literal, pois a perseguição aos cristãos já vem acontecendo há várias épocas, né? Eu não tenho como ler aqui para você, dimensionar para você, mas eu vou tentar falar alguma coisa. Por exemplo, várias perseguições intentaram acabar com a igreja. Em 1572, na noite de São Bartolomeu, na França, 70 mil huguenotes foram mortos por ordem de Catarina de Médici e o aplauso do Papa. Em 1789, na Revolução Francesa, milhares de cristãos foram mortos. Na Revolução Russa de 1917, o comunismo se fortaleceu e até o seu colapso em 1989, ele abocanhou 1/3 da população mundial, levando à morte milhões de cristãos em quase todo o mundo. Isso é história, isso é fato. Isso é real. Atente-se para isso. Em nome de Jesus, atente-se para isso. Muitas vezes o mundo pensou que a igreja estava morta. No século XVIII, os enciclopedistas profetizaram a decadência da igreja na Inglaterra. Mas chegou o reavivamento. Aleluia! O reavivamento de John Wesley. Nome de Jesus. E a igreja emergiu das cinzas. Muitas vezes a igreja tornou-se como um cadáver na praça, conforme a visão de Ezequiel 37, um vale de ossos secos. O júbilo dos adversários, porém, é uma alegria transitória. Deus terá sempre a última palavra. O mundo celebra o martírio dos santos. Mas o mundo é nécio e o seu gozo prematuro. O mundo vai festejar o seu massacre sobre a igreja, achando que está livre dela de sua mensagem. Mas a igreja ressurgirá, ascenderá e se assentará no trono para julgar o mundo. Os acusados são transformados e será o terror dos acusadores. Aleluia! Isso é lindo demais. Isso é forte demais. Ok? Então, esse período de 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses, são símbolos, são sinais. A igreja é representada pelas 2 testemunhas. Uns entendem, estamos caminhando para encerrar já, tá? Uns entendem ser Elias e Enoque. Outros entendem ser Elias e Moisés, conforme a visão lá no Monte da Transfiguração, que nós já falamos sobre isso. Na verdade, há um rico simbolismo. Elias,
E aí, a gente vai ver aqui, ó, as duas testemunhas, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Humilhação. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Ou seja, essas duas testemunhas, elas remetem ao espírito de Elias e ao espírito de Moisés, remetem à lei e aos profetas, remetem, conforme o texto que nós lemos aqui, faz um link aí, por exemplo, Elias, que faz sair fogo, assim como caiu o fogo do céu e consumiu os profetas de Baal. E Elias também orou e não choveu por 3 anos, tá lembrando? Aqui. E Moisés, que converteu as águas em sangue e que fez lá o cajado se tornando uma serpente, fez lá aqueles flagelos, todas as 10 pragas lá do Egito, né? Então, remete-se a isso aí. Essas duas oliveiras e os dois candeeiros são símbolos da igreja, proclamando a palavra, o governo do Cristo, o governo do Senhor. Assim como tem uma live nossa também, que nós falamos sobre Zorobabel e falamos sobre Josué, que eles também uniam ali a palavra e o governo e reedificaram tanto o templo, quanto a lei, quanto o governo, quanto restauraram através de Neemias e Esdras, né? O templo, a cidade, os muros e as portas de Jerusalém. Tem uma live nossa que nós falamos sobre isso, ok? É só procurar que você vai encontrar na descrição do nosso canal lá no YouTube. Continuando, as duas oliveiras, irmãos, conforme Romanos capítulo 11, versículo 17 a 36, que ali fala da oliveira verdadeira e dos ramos que são enxertados, né? Era uma oliveira de ramos quebrados e nós fomos enxertados. Jesus é a oliveira verdadeira e nós, os ramos enxertados. E a partir desse enxerto, ganhamos vida em Jesus e também entramos para ser oliveira e ser candeeiro, entrarmos como a noiva, entrarmos como a igreja do Senhor, né? Representam a igreja, representam a palavra. Oliveira e candeeiro representam a igreja, a palavra do Senhor. A igreja será ainda mais perseguida nos últimos momentos. A igreja será mais perseguida. E muitos morrerão, sim, é a palavra do Senhor que diz. Acontecerá que o homem da iniquidade fará perseguição contra os cristãos. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 9. Ele vai querer ser adorado como Deus, que também está em Daniel 9, versículo 27 e Apocalipse 13, versículo 8. Isso acontecerá bem próximo do fim da história. A igreja sofrerá, mas permanecerá indestrutível. O próprio Jesus diz que se esse tempo não fosse abreviado, a igreja não suportaria. Isso está lá em Mateus 24, versículo 11. O anticristo até parece vencer, mas não triunfará. Depois de 3 dias e meio, que não são literais, ok? Depois de 3 dias e meio, a vida voltará. E é aí que eu quero falar contigo. Aqui, exatamente nesse versículo, ó. Quando tiverem concluído, versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e as matará. São os mártires, são as pessoas que vão morrer nesse tempo de perseguição, no finalzinho de tudo da igreja.
o versículo 8 do capítulo 11, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. Então, Sodoma, Egito, Jerusalém representam lugares onde o Senhor foi rejeitado, Jerusalém. Sodoma representa lugar de prostituição, promiscuidade, tudo que nós temos visto nos dias de hoje acontecer, querido. Tudo que nós temos visto nos dias de hoje acontecer. E o Egito, lugar de perseguição, de angústia, de lamúria, de flagelo, de escravidão do povo. Continuando. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Isso aqui não é literal, isso é simbólico, ok? E eles não serão sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram na terra. Mas, depois de 3 dias e meio, não é literal. Tá vendo? Não é literal. 3 dias e meio, ou seja, um curtíssimo tempo, que é o que o anjo está falando aqui no versículo 6 do capítulo 10, já não haverá demora. Então, um curtíssimo tempo, olha o que diz. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo: subi para cá. Aí o arrebatamento. Aí é o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Primeiros que morreram com Cristo ressuscitarão em glória, e depois os que com o corpo transformado. Cristo vem nas nuvens, a igreja sobe e encontra com ele nas nuvens. Há um encontro de Cristo, primeiro com os ressurretos e depois com os glorificados. E ali, naquele momento, existe a segunda volta de Jesus em glória. Em glória, onde todo olho verá, onde todos vão ver. Continua. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos contemplaram. Aí os inimigos da igreja, aqueles que estavam martirizando a igreja, aqueles que estavam ofendendo a igreja, aqueles que estavam ridicularizando a noiva do Senhor, naquela hora, eles vão ver a glória do Senhor. Naquela hora, houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus dos céus. Passou o segundo ai, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Aí o terceiro ai, querido, nós já não estamos mais aqui. Aí o terceiro ai não tem mais, é a 7ª trombeta definitivamente. E aí não tem mais a misericórdia, não tem mais a segunda chance, não tem mais a oportunidade do Senhor dada ao homem. Aí sim, acaba todas as coisas. O versículo 14 diz que o segundo ai, a morte de 1/3 dos homens e também dos mártires da igreja. Agora é a 7ª trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 23. Os 24 anciãos representam a igreja nessa glória, representam a completa adoração, adoram ao Senhor e dão graças a Ele. Na abertura do 7º selo, houve silêncio no céu, porque havia oração e intercessão dos santos, intercessão dos mártires. Agora, na 7ª trombeta, há regozijo no céu, porque a igreja vitoriosa chegou lá. Aleluia! A igreja vitoriosa chegou lá. Eu e você chegamos lá. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu e você chegamos lá. Eu e você chegaremos lá. Em nome de Jesus.
Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Aleluia. A igreja vencedora exalta o Senhor, exalta o seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aleluia. E chegou o tempo do fim. Semana que vem a gente continua a partir do capítulo 12. E aí o capítulo 12, capítulo 13 é um desdobramento do que nós já falamos aqui hoje, ok? O que eu falei hoje é uma visão panorâmica. Do capítulo 12, capítulo 13 é uma visão mais detalhada e nós vamos falar na semana que vem. Quero orar por você. É tempo de você voltar para Jesus. Em nome do Senhor, volte para Jesus o mais rápido que você puder, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Fique firme com Ele, se alimente da sua palavra, ore, jejue, busque a Deus, não pare de congregar. Em nome de Jesus, não pare de congregar. A igreja precisa caminhar e você faz parte dessa caminhada com o Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder nessa hora por aquele que me ouve, por aquele que me vê através dessa live, que vai assistir esse estudo no canal do YouTube. Prepara as pessoas para assistir essa palavra, Senhor, e alimenta cada uma delas de forma especial. Alimenta-os com a tua palavra até o fim, em nome de Jesus. E que o Senhor possa fortalecer a cada um dos meus irmãos e que na glória nós possamos estar juntos. Se estamos agora temporariamente separados, um dia estaremos todos juntos. Assim eu creio e profetizo em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Assista esse vídeo no nosso canal do YouTube. Dá o seu likezinho lá, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Dá a sua força lá pra gente poder alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.